A Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Serri para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Vai ser. Não, peraí, aquilo não foi a emenda de orgânica, não? Tudo que não é geral, que não ficou geral? Vamos remarcar para semana que vem. Semana que vem. Ata da 132ª sessão ordinária, 22 de novembro de 2005. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, e Sami Jorge, a convite, às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, Eliomar Coelho, Lilian Sá, Andréa Gouveia Vieira, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Dadinho de Rio das Pedras, Aloísio Freitas, Dr. Adilson Soares, Stepane Ercecian, Ivan Moreira, Nereide Pedregal, Tereza Berger, Guaraná, Rubens Andrade, Patrícia Morim, Dr. Carlos Eduardo, Jorge Felipe e Chiquinho Brazão, 20, assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Stepane Ercecian. Encerra-se a sessão às 16h10. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores desta Casa de Leis, o motivo que subo a esta tribuna na data de hoje é mais um capítulo para descrever mais um episódio dessa Secretaria Municipal de Saúde completamente desastrada, completamente, absurdamente trapalhona, senhor presidente. Aproximadamente 2 anos, e isso divulgado amplamente na grande mídia, a nova emergência do Hospital Municipal Salgado Filho encontra-se completamente concluída. Hospital Municipal Salgado Filho, situado no bairro do Meier. Gastou-se nesta nova unidade, vereador Marcelino, cerca de 8 milhões de reais. A justificativa para se manter esta emergência nova, fechada, durante tanto tempo, sempre foi a carência de profissionais na área de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde fazia questão de, em seus números, relatar que a carência de profissionais chegava a 250 profissionais para que pudéssemos ter essa nova emergência inaugurada.
cabe lembrar, senhor presidente, que nesta emergência, que está absolutamente fechada, onde foram gastos 8 milhões de reais, existem aparelhos embalados em sacos plásticos. Aparelhos estes como desfibriladores de última geração, carrinhos de parada cardíaca de última geração, aparelhos de pressão arterial, berços de crianças, leitos de adultos, eletrocardiógrafos, uma cadeira de cirurgia bucomaxilofacial fechada, nunca utilizada, apesar do hospital divulgar amplamente que existe atendimento odontológico naquela unidade. Enquanto isso, senhor presidente, no mesmo hospital encontra-se uma emergência aonde se exerce a medicina de corredor. Os médicos, apesar de todos os esforços, não têm como evitar que pacientes fiquem lado a lado, ombro a ombro, maca a maca, sem a menor privacidade. Mulheres e homens no mesmo ambiente, com banhos sendo feitos nos corredores, sem a menor privacidade. A sala de traumatizados tiveram que arrancar a porta, porque a maca do Corpo de Bombeiros não entrava. Os materiais são limpos num tanque imundo, num tanque mofado, num tanque sujo. Há grave deficiências de respiradores. A sala de eletrocardiograma, senhor presidente, não tem eletrocardiógrafo. Num depoimento dramático, um chefe de equipe chegou e falou: vereador, acabei de recusar um paciente porque nós não temos respiradores. E nesta mesma unidade encontramos respiradores, repito, de última geração, embalados em sacos plásticos. Quero aqui responsabilizar diretamente o diretor da unidade, que também tem o seu quinhão de culpa. Também vem exercendo a direção com grande improbidade administrativa, porque não podemos admitir que crianças sejam internadas em bancos, enquanto nesta unidade existem leitos, existem berços de crianças que estão embalados em sacos plásticos, aproveitando alguma inauguração eleitoreira. Se a prefeitura não quis, durante esses 2 anos, abrir a emergência e usou para isso a desculpa sórdida de carência de 250 profissionais, apesar de existirem 2.059 aprovados no banco de concurso, isso é problema da prefeitura. Mas o diretor da unidade tinha a obrigação de colocar esses aparelhos que foram comprados com verba pública para funcionar. E o diretor desta unidade tinha a obrigação de ter colocado estes aparelhos em funcionamento, ainda que na emergência que está funcionando precariamente, senhor presidente. Acontece, senhor presidente, que esta mesma secretaria, que disse que durante 2 anos não inauguraria esta emergência, utilizando essa desculpa de que não possuía recursos humanos, quer inaugurar agora a emergência no dia 29 próximo, mesmo não repondo esses 250 funcionários. Como nós vamos entender isto? Deixou uma unidade fechada há 2 anos, usando a desculpa de que não tinham 250 funcionários. Agora vão inaugurar esta unidade, mesmo não repondo os 250 funcionários. Isso é um absurdo. Aonde que o prefeito César Maia quer chegar, mantendo esses trapalhões no comando da Secretaria Municipal de Saúde? É uma mentira em cima de outra, é uma atrapalhada em cima de outra. A direção do corpo clínico, presidente do corpo clínico, não o diretor da unidade. Este eu espero que a CPI desta casa, nobre vereador Serri, sugira o seu indiciamento por ter mantido aparelhos fechados, embalados durante tanto tempo,
sem utilidade, sem utilização, sem ofertá-los aos profissionais de saúde e sem ofertá-los à população. Quantos pacientes morreram naquele hospital por falta de respiradores? Nós vamos fazer esse levantamento. Iremos fazer este levantamento. Desta forma, senhor presidente, o presidente do corpo clínico é contra a inauguração. O presidente eleito do corpo clínico esteve nesta casa e disse: vereador, nós não podemos inaugurar essa emergência porque não temos esses profissionais. Nós não somos contra a inauguração da emergência, nobre vereador Serri. E solicito agora desta tribuna que Vossa Excelência interceda junto ao prefeito César Maia. Não se pode abrir uma emergência como aquela sem recursos humanos. Quem atende gente é gente. Quem atende gente é gente. Querem abrir uma emergência que está muito bonita, que está muito equipada, sem gente. E usaram essa desculpa para mantê-la fechada durante 2 anos. Então solicito do nobre vereador Serri, meu amigo, líder competente que interceda junto ao prefeito César Maia, que faça a reposição destes funcionários. Nós não somos contra a abertura da emergência. Pelo contrário, brigamos esses 2 anos pela sua abertura. Somos contra abrir sem funcionário. Somos contra abrir sem a devida reposição. Somos contra abrir colocando profissionais que já não trabalham em emergência há 20 anos num plantão de sábado à noite. Vossa Excelência é oriundo da saúde. Vossa Excelência sabe que para trabalhar em emergência não pode ser qualquer um. Não pode ser o médico que está sentado ali há 20 anos atendendo ambulatório e colocá-lo num plantão de sábado à noite, numa emergência como a do Salgado Filho. Esta é mais uma das irresponsabilidades que a Secretaria Municipal de Saúde e que o diretor daquela unidade está cometendo, mentindo, que está abrindo a emergência, Serri, porque a Polícia Federal assim determinou, que existem liminares. Essas informações chegaram a mim por médicos e enfermeiros, que o gestor da unidade está dando como justificativa para a abertura da unidade, está colocando até a Polícia Federal na história, quando nós sabemos que não existe nada disto, não existe Polícia Federal nessa história, não existe liminar. É uma questão de irresponsabilidade se abrir uma emergência deste porte sem profissionais. E nós estaremos vigiantes a isso. Estaremos lá no dia da inauguração, vamos realizar um manifesto, vamos soltar isso para toda a imprensa, desta calamidade que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro está realizando, abrindo uma emergência de maneira irresponsável, sem repor os devidos recursos humanos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Sebastião Ferraz, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, 10 minutos para a gente discutir essa sequela que se passa na cidade do Rio de Janeiro na saúde. Muito pouco tempo, mas vamos ver se dá para a gente conseguir falar alguma coisa. Primeiro eu quero parabenizar o vereador doutor Eduardo, porque como um vereador novato nessa casa, tem se destacado na sua presença, na sua fala aqui no plenário, combatendo a saúde e com critérios até bem justos, né? Mas eu não quero falar só do doutor Eduardo. Eu quero parabenizar também o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que nós, há alguns anos, a gente não via o Tribunal de Contas do município tomar certas posições, e posições importantes,
em defesa da cidade do Rio de Janeiro, cobrando do município que desde 2002 não se paga um empenho daqueles profissionais que faz um trabalho para a Secretaria de Saúde. E a gente, na realidade, até hoje, não sabemos quanto a Prefeitura já deve. E a gente precisa realmente saber até que ponto a Prefeitura está devendo. Porque nós sabemos que na saúde o prefeito já extrapolou a lei. Se é um país sério, o Brasil, ele já tinha que estar sentado no banco dos réus. Isso com certeza. Isso na saúde. Tem empresários da construção civil que há 2 eleições, a última de deputados e agora essa recente de vereadores, fazendo obras, e o prefeito até hoje também não pagou um empenho. E quando a gente faz uma licitação e a empresa recebe o primeiro empenho, aquele empenho, no que consta a lei, é dinheiro. E o ordenador de despesa, que não paga aquele empenho, com certeza burlou a lei, teria que estar preso. Todos aqueles secretários que são ordenadores de despesa teriam que já estar não no juizado de pequenas causas, eles já teriam que estar sentados no tribunal para responder por aquilo que é obrigação dele, de pagar aquelas pessoas que de uma forma ou de outra prestaram serviço à cidade do Rio de Janeiro. E a Prefeitura está pouco ligando com isso, não está nem aí. Está chegando algumas mensagens aqui na Câmara pedindo empréstimos. Você lê a mensagem que chega, um empréstimo X. Você pega a mensagem da Caixa Econômica, o mesmo empréstimo, um valor menor. Aí você fica olhando, o que é aqui? Para que é? O que vai fazer? Não vem a coisa, na realidade, bem explicada, sempre conturbada, para ver se de uma maneira ou de outra, a gente aqui na Câmara consegue fazer as coisas com mais realidade. O prefeito, doutor Eduardo, já está oferecendo a vereadores, subprefeituras, algumas ruas e algumas vilas para iluminar e para asfaltar, para que essas pessoas possam voltar ao orçamento. Se esses 8 vereadores chegaram nessa casa, tivessem o seu comportamento, essa casa já estava mudando. Mas, infelizmente, eles não respeitam o mandato deles, continua sendo o pano de chão do prefeito, e a população não sabe. Tem uns que é tão bobo, tão ridículo, que chega no plenário e diz assim: eu sou Lula, sou garotinho para presidente, sou César Maia para governador, e não sei mais quem para mais quem. Você é um vereador. Chegar um papel desse, vir para o plenário e falar isso, aí não... 3 tipos de diferença de coisas que ele quer votar. Já vai arranjar uma prefeitura para ele acabar de votar tudo. Mas não vai passar de ser o pano de chão do prefeito, não.
porque essas promessas eu já conheço. Mas eu continuo dizendo, o seu comportamento é muito bom, está defendendo aquilo que é justo, e é dever seu, porque você foi eleito pelo povo, você é um funcionário da saúde, tem que defender, tem que brigar, e os vereadores têm que te ajudar, têm que te apoiar, tu tem que ter entrada nos hospitais livremente, porque isso é uma obrigação do vereador, fiscalizar o serviço público. Não é um diretor vindo e botando meia dúzia de seguranças para barrar o vereador. Um dia eles me barraram no Salgado Filho, um segurança daquele, e eu me apresentei minha carteira, e ele disse que a minha carteira não valia nada. Mas como eu tinha uma mão, dei-lhe uma mãozada na cara. Foi a única coisa que eu podia fazer. Aí saiu um conflito geral e acabou todo mundo para a delegacia. Essas confusão também é bom, né? Isso aí é excelente também. Então, eu quero dizer é isso. O Tribunal de Contas já está começando a apertar o prefeito, porque ele extrapolou tudo. Não pagou ninguém. E o nosso vereador Stefani, gosto muito, um dia ainda me cobrou lá que eu desse o nome das empresas, que ele ia para o secretário. E eu respondi ao secretário, eu vou ficar rico, porque os caras estão oferecendo 20%. Se ele fosse pagar, que o secretário de Fazenda não é para pagar nada, quem paga é o ordenador de despesa. Quer dizer, são essas coisas que nós temos lutado, alguns vereadores, na realidade, botando a sua cara de frente, respeitando o seu mandato. E nós aqui na Câmara, se Deus quiser, nós vamos melhorar. Essa qualidade aqui de votações, nós temos que melhorar. E com certeza, os vereadores vão olhando o seu exemplo e quem sabe, no futuro, nós vamos ficar sorrindo por ver essa cidade mais bela. Porque mesmo com a violência que está essa cidade em 248 empresas de turismo do mundo inteiro, o Rio de Janeiro foi eleita a melhor cidade para você fazer o turismo. Então, eu só preciso os vereadores agora se botarem no seu lugar e fazer essa cidade realmente brilhar como ela tem que ser brilhada. Obrigado. Liga para o lado, porque eu estou na sessão aqui. Bom. Não vai a sessão. Não. Vai falar? Próximo orador inscrito é o vereador Dr. Jarinho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Carlos Eduardo, vereador Marcelino, vereador Ferraz, funcionários, eu faço uso hoje dessa tribuna por dois motivos. O primeiro motivo é que eu andei nos postos de saúde da Zona Oeste hoje, especificamente Bangu, e me deparei com uma situação um tanto quanto delicada. E a segunda questão é a questão do orçamento do prefeito. A primeira questão, em relação aos postos de saúde, eu, quando entrei no posto de saúde, dei de cara com uma placa escrito assim na farmácia: não temos medicamentos, a culpa não é nossa. Entrei dentro da farmácia, as prateleiras estavam vazias. A fila
do tratamento da hipertensão virava o posto de saúde. A sala de curativos estava com mofo. O centro cirúrgico improvisado para fazer vasectomia era usado um foco de lâmpada comum, substituindo o foco que deveria ter no centro cirúrgico adequado. As pessoas reclamavam de medicamentos, apesar dos 2 postos terem programa de hipertensão, os 2 postos de saúde não tinham remédio de hipertensão, nem captopril, nem diurético e nem o AS. O PAN de Padre Miguel estava sem soro. As pessoas ao redor do posto estavam sem medicamentos das condições básicas para tratar diabetes. O tratamento de pé diabético estava precário porque não tinha os insumos para poder tratar. Adentrando ao posto Valdir Franco, deparei com latas de lixo abertas na entrada do posto, os funcionários do posto de saúde trabalhando sem luva de proteção. Isso é uma temeridade, senhor presidente, porque é o posto de saúde que dá o primeiro atendimento à população. Uma pessoa que deveria estar sendo bem tratada no posto de saúde vai disputar a emergência de um grande hospital com politraumatizado. Então, é a maior irresponsabilidade os postos de saúde estarem jogados do jeito que estão. Porque é aí que você vai diminuir as filas das emergências, vai fazer com que os hospitais funcionem pelo menos melhor do que a Comissão de Saúde, muito bem representada por Dr. Carlos Eduardo, tem visto nos hospitais da rede pública, esse caos. E os hospitais da rede pública estão esse caos porque os postos de saúde não funcionam adequadamente. Então, ao adentrar dentro do posto de saúde Valdir Franco e o PAN Guilherme da Silveira em Padre Miguel, eu me deparei com o maior descaso que eu já pude vir na minha vida. Porque as pessoas estão ali para ter o primeiro atendimento. O posto de saúde é onde as pessoas têm o seu primeiro atendimento. É que está próximo da população. E aqui no município do Rio de Janeiro, é tratado com indiferença. A segunda questão é a questão orçamentária. Eu queria chamar a atenção dos senhores vereadores, desde o discurso do prefeito César Maia, sentado ali naquela mesa, não é, vereador Ferraz? Quando César Maia assumiu sentado naquela mesa ali, ele falou que não vinha à Câmara conversar com os vereadores. Deve ser porque ele não precisa da Câmara, ele não precisa mesmo. Ele não precisa da Câmara porque ele tem 30% de remanejamento, ele faz o que ele quer. Mas nós temos a oportunidade de restituir o respeito da Câmara dos Vereadores, não votando o orçamento do prefeito, ou melhor, voltando o orçamento do prefeito, mas de que maneira que ele precise da Câmara para governar. Porque da maneira que está, o prefeito não precisa da Câmara dos Vereadores. Ele não precisa da Câmara dos Vereadores para governar. E nós fomos eleitos, nós estamos aqui para legislar. Então, é uma questão pontual, uma questão que tem que ser levada a sério pelos vereadores, a questão do orçamento. Temos que conversar seriamente a respeito disso, porque é a única maneira de restituir o respeito a essa Casa Legislativa. É mostrando ao prefeito César Maia que ele precisa da gente para legislar. E por isso que eu peço a todos os vereadores que queiram que retorne o respeito à nossa casa, que nós mostremos ao governo, que nós vamos dar ao prefeito
somente 10% por PT. Eu acho que é suficiente para ele poder tocar o seu trabalho e, quando preciso for, vir aqui a casa para poder conversar com os vereadores e nós juntos analisarmos o que é melhor para a cidade. É isso que eu tinha a falar. Muito obrigado, senhor presidente. Tá saindo ainda. Próximo orador inscrito é o vereador Rubens de Andrade, que dispõe de 10 minutos. Senhor vereador Luiz Carlos Ramos, presidente dessa sessão, vereador Jairim, vereador Marcelino de Almeida, funcionário desta casa, membro ali presente na galeria, aqueles que estejam acompanhando a transmissão da TV Câmara ou em seus gabinetes, o vereador Jairinho, em que eu tive a oportunidade aqui de ouvir parte da sua intervenção, tratou de uma área que é a P5.1, a região de Bangu, com a região de Realengo também, 2 regiões administrativas, tendo ali nessas regiões o 2º e o 4º bairro, né, bairros mais populosos da cidade do Rio de Janeiro. E a Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou, investigou a questão da saúde em nossa cidade, vereador, realizou reunião na terça-feira e amanhã, 9 horas, está procedendo a sua reunião para tentar chegar à finalização do relatório, já tem uma minuta pronta, para que possamos apresentar a mesa diretora, ter a publicação e os seus desdobramentos, e para que todos tenham conhecimento dessa apuração feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas eu inicio essa intervenção a partir da questão da saúde, tendo como início a audiência hoje aqui realizada no plenário pela manhã, que deveria estar presente o secretário municipal de obras, que não compareceu, esteve aqui representando o subsecretário, o presidente da Rio Urbe, presidente da Rio Águas, presidente da Rio Luz, diretor Geo Rio, enfim, os coordenadores das coordenações de conservação, geral de conservação, obras, enfim, da Secretaria Municipal de Obras. E um dos pontos que eu tratei, vereador, foi da conservação da cidade, já que foi o próprio prefeito que disse que era o ponto fraco na sua administração. Recentemente a imprensa saiu publicado nos jornais, querendo saber se os valores estavam adequados para a conservação da nossa cidade. E enumerei também, já que eu queria tratar ali do total, de vários pontos em que obras paralisadas na cidade do Rio de Janeiro há muito tempo, e que, se estivessem sendo retomadas, qual o prazo de conclusão? E pincelei entre Cidade da Música na Barra, Autódromo, Vila Olímpica de Jacarepaguá, o Piscinão de Deodoro, Biblioteca Popular de Copacabana, enfim, vários pontos em nossa cidade, o Posto de Saúde do Barata. E qual a surpresa? A Rio Urbe, já que o primeiro que começou a obra parou faltando 40% para a conclusão, desistiu. O segundo foi chamado, não aceitou os termos para dar continuidade. Tivemos um saque ao que tinha, né, de proteção a essa construção. E, para minha surpresa, a Rio Urbe licitou apenas a nova proteção
do equipamento que ali está. Então, nós não temos licitação para uma nova empresa concluir aquela obra que atenderia aproximadamente 100 mil, está localizada numa área com cerca de 100 mil moradores que não tem sequer um posto de saúde. Enfim, isso é triste e lamentável, já que o vereador tratava da questão da saúde e, mais uma vez, nós estamos vendo aí nas páginas de jornais colocado. Essa semana acompanhei no Tribunal de Contas do município a discussão e uma proposição feita por um dos conselheiros de multa à prefeitura pela questão da saúde. Como o conselheiro Fernando, falha a memória, pediu vistas, saiu de votação para ele fazer a análise do parecer do relator e elaborar o seu voto. Mas, senhores vereadores, aqui presentes, nós tivemos aqui um relato e ficou claro, vereador Ferraz, que se encontra agora aqui no plenário, que todas essas obras citadas, Cidade da Música e outras mais aí, a previsão e as datas muito interessantes. Sabe quando é que coincide a conclusão? Depois de mais de quase um ano parado, a retomada e conclusão, 2008, vereador Ferraz. 2008. E o que nós temos em 2008? Uma nova eleição para prefeito e vereador da cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma fórmula que, a partir de 93, começou a se retomar na cidade do Rio de Janeiro, que lembra o velho chaguismo, né, de triste memória, de pensar que as pessoas só pensam na política ou na administração da cidade no ano de eleição. E olha que, se fossem outros governos, seriam ditos populistas, demagogos, caça-voto, já teria um rótulo pronto, um factoide. 2008 é muita coincidência. Mas nós que fazemos a política temos que ter a preocupação com a cidade, não podemos deixar de externar aqui para a população que isso é um atraso. Primeiro, na minha avaliação, e pelo que nós temos acompanhado aí, da execução orçamentária e das conversas, enfim, há um problema de gestão de recursos na prefeitura sério, muito grave, porque a pior obra não é aquela que você deixa de fazer, é aquela que você inicia, para, e quanto mais tempo você mantém paralisada, o custo aumenta, para manter a vigilância, evitar os furtos, roubos, depredações, o tempo deteriorando aquela obra, e sabemos, quando se retoma, o custo é maior, porque certamente equipamentos, materiais, enfim, dependendo da conjuntura econômica, a tendência é aumentar. Raramente a gente vê uma baixa significativa no preço final do que se necessita para se dar continuidade. E onera o quê? Os cofres públicos. E segundo, o morador da cidade do Rio de Janeiro, ele não vive só no ano de eleição, não. Enquanto o coração pulsa, a vida. Quando tem o batimento cardíaco, está vivendo. Quer viver numa cidade limpa, conservada, em que ele possa ter acesso tranquilo pelas ruas da cidade. E hoje uma outra questão também, que ficou clara, já que o senhor prefeito, seus aliados, né, com a bandeira nas mãos, falando da questão da violência e segurança, até parece que não são poder local, não é isso? Nós temos o Reluz, no valor de 40 milhões de reais, 75% da Eletrobras, com 30 milhões, e 25% da Prefeitura, 10 milhões, com uma previsão de atendimento de 170 mil, segundo dados do presidente da Rio Luz, a 180 mil pontos, né, novos, modernizados, ou seja, não é colocar iluminação
em pontos que não existam, não. É modernizar para que o consumo caia 30% e aumente a potência da iluminação pública em nossa cidade. Mas, e essa foi a pergunta que eu fiz na audiência, querendo saber, quais os critérios de modernização desses pontos em nossa cidade? Os corredores viários, áreas onde o IDH é baixo, áreas da cidade do Rio de Janeiro onde os furtos, roubos sejam altos, já que o prefeito e seus aliados falam tanto de segurança, e veja que o vereador Edson Santos, que se adentra aqui o plenário nesse momento, vereador, passa como que não tivesse nenhuma preocupação. Que um governo que se preocupa com isso, certamente já teria acionado a Secretaria de Segurança ou acessado o Instituto de Segurança Pública para ver onde a incidência de roubos, furtos, enfim, sejam grandes na nossa cidade e implantar a iluminação, assim como implantar um serviço eficiente de poda de árvores. Isso eu ouvi nesta casa há mais de 10 anos de Dom Mauro Morelli, que quando perguntado o que a Baixada precisava, ele falava: pavimentação para que o poder público chegue e iluminação, porque onde há luz não há trevas. E, enfim, e mesmo assim a cidade do Rio de Janeiro vai ficar com um déficit de 60 mil pontos que precisam de modernização de equipamento. E vamos, vereador Luiz Carlos Ramos, ainda precisar de 40 mil pontos novos que não tem. Ou seja, hoje a cidade do Rio de Janeiro, em 40 mil pontos de postes, não tem sequer a iluminação pública. Enfim, essa audiência é importante porque nós estamos vendo aí a questão do colapso da saúde, que esperávamos, já que a prefeitura dizia que o problema era a população da Baixada. A CPI apurou em todos os depoimentos de diretores e ex-diretores que apenas o Souza Aguiar atende 40% de pessoas fora do Rio, com a explicação óbvia. Central do Brasil está dentro praticamente do Souza Aguiar, e quem trabalha no centro ou zona sul é para ali que se dirige, e não 4, 5 da manhã na Baixada Fluminense. Os demais hospitais da rede pública municipal, 92% a 96% dos atendimentos são pessoas da cidade do Rio de Janeiro. E denuncia-se mais, no que nós apuramos, de que pessoas de outras áreas programáticas, onde nós deveríamos ter o atendimento próximo de casa. Pois bem, então, essa é uma preocupação fundamental, porque nós estamos discutindo orçamento. E já que o próprio prefeito reconhece, e reconheceu logo após a sua reeleição, que a saúde e o transporte eram um caos. E nós vimos aqui, o vereador Edson lembrava até aqui, da quantidade de projetos elaborados e nenhum com previsão de execução na audiência que nós tivemos aqui sobre transporte. Então nós estamos já que ter esse orçamento, já que é o prefeito que está dizendo que a saúde é problemática. Segundo, transportes também. Terceiro, a conservação da cidade do Rio de Janeiro. E hoje aqui pela audiência pública que nós tivemos, confirmou. Tivemos a confirmação desses dados. Então eu quero aqui contribuir para esse debate, para os senhores vereadores, que o orçamento da cidade do Rio de Janeiro para 2006, ele tem que apontar um foco, senhores vereadores, tem que apontar um foco, que nós sabemos e há tempo vínhamos denunciando essa tribuna. E o prefeito utiliza-se da imprensa para dizer: saúde, transporte, conservação, na minha administração é o ponto fraco, são os pontos, são fracos. E nós vamos discutir orçamentos, temos que apontar alternativa para isso. E hoje, aqui nessa audiência, ficou claro que essas obras, que dão grande visibilidade para uma circulação grande de pessoas, estarão prontas em 2008.
que coincidentemente é o ano de eleição de prefeito e da Câmara de Vereadores. Até lá, vamos estar convivendo com essa situação que nós estamos convivendo há mais de um ano, de obras paralisadas em nossa cidade, trazendo transtorno, principalmente para as pessoas que deveriam ou desejariam utilizar esses equipamentos públicos, prejuízo, né, para que a máquina pudesse estar funcionando a contento. Então, senhores vereadores, amanhã, na quinta-feira e sexta-feira, nós temos a continuidade dessas audiências. E temos a sexta e a segunda protocolando emendas. Nós temos que, dentro desse orçamento, apontar. Falei do posto de saúde do Barata, que é algo que nós estamos acompanhando e vendo o quanto aquilo é criminoso para a população, vereador doutor Adelino. Concluindo, senhor presidente. E vou estar dando a minha contribuição, vou estar mais uma vez reapresentando emenda para que se conclua aquela obra, como fiz nesse ano. E mais uma vez a Secretaria de Saúde não retomou a obra. Então, o vereador Jairim, que me antecedeu, apontava que nós temos que ter a firmeza de fazer valer o orçamento da cidade do Rio de Janeiro em 2006 para o atendimento de questões fundamentais à nossa população. Nós somos 50 vereadores que caminhamos, conversamos, recebemos pessoas no gabinete, mensagens por correio eletrônico, cartas, telefonemas, somos abordados nas ruas. Não podemos admitir, como em outras votações, dar 100% de remanejamento do orçamento, porque estaremos aqui mais um ano em 2006, verificando que nada saiu do papel, que as obras continuarão paralisadas, porque hoje ficou claro que o objetivo e a conclusão é 2006, no ano de eleição para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um desrespeito à população, ao mandato de cada um dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. E nós temos que fazer valer o exercício do poder nesta casa e na cidade do Rio de Janeiro. Próximo orador inscrito é o vereador Edson Santos, que dispõe de 10 minutos. Senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que preside a sessão nesse momento, em primeiro lugar, eu queria dizer que tem um elenco de questões para a gente se posicionar, para a gente comentar aqui na Câmara, nesse momento de debate, e questões que efetivamente são motivo de preocupação para todos nós que atuamos na cidade, militamos na cidade e acompanhamos a forma temerária como o município do Rio de Janeiro ele vem sendo gerido. A prefeitura, efetivamente, ela não está dando conta de suas responsabilidades na cidade do Rio de Janeiro, o que tem aumentado, inclusive, o sofrimento e o sacrifício das pessoas mais humildes e, por isso, mais carentes de assistência do poder público, que se veem afastadas, órfãs de qualquer ação da prefeitura, né, que vise reduzir a sua dificuldade de viver numa cidade como o Rio de Janeiro. E o pior de tudo é que eu sinto que falta transparência nas ações do Poder Executivo.
Eu vou elencar aqui, senhor vereador, alguns pontos. Primeiro, que se refere à questão dos Jogos Pan-Americanos. A Prefeitura diz que está gastando o que não tem e arcando com o custo desse evento de uma forma solitária e que chegou na sua situação limite e que, se o Estado e o governo federal também não se solidarizarem com o aporte de recursos para os Jogos Pan-Americanos, se não ficar inviável, a dificuldade para fazer uma coisa muito bem feita será muito grande. No entanto, a gente tem... Esse é o discurso oficial, discurso que o senhor César Maia faz e que orienta as pessoas que o seguem a também fazê-lo. O secretário de Transporte veio aqui dizer que não podia fazer nada no que se refere a transporte porque o município estava assoberbado com os investimentos dos Jogos Pan-Americanos. Então, hoje nós tivemos uma audiência pública aqui com o Comitê PAN 2007 do Governo Federal, com Ricardo Leiser, o senhor Ricardo Leiser e o ex-vereador Adilson Pires, onde foi mostrado um quadro totalmente diverso. O que houve foi um equacionamento de responsabilidades, onde a União ficou com uma parte, o Estado assumiu, inclusive o Maracanã, ele está fechado, por conta das reformas que o Estado está fazendo no Maracanã, tendo em vista os Jogos Pan-Americanos, né? E o município assumiu uma parte dessa história, né? E o que a gente está verificando é que a situação no município é muito nebulosa, né? Primeiro, tudo se faz em prol dos Jogos Pan-Americanos. Em prol dos Jogos Pan-Americanos, foi estendido o prazo de concessão da Marina da Glória, dispensando licitação. Em prol dos Jogos Pan-Americanos, a cidade está abrindo mão do Rio Centro, porque como diz o vereador Stepan Necessian, uma concessão de 50 anos renováveis, na verdade, é todo século que estamos vivendo, aonde o poder público estará privado do gerenciamento do Rio Centro. E faz tudo isso e não tem dinheiro. Faz tudo isso e não tem dinheiro. A questão do autódromo. Nós fomos convocados para vir à Câmara, no recesso, para votar uma legislação que modificou o uso daquela área do autódromo, tendo como fundamento viabilizar, né, financeiramente uma concessão daquele equipamento para que o consórcio ganhador, o grupo ganhador, pudessem fazer as piscinas e o velódromo, né, que são assim essenciais para a realização dos Jogos Pan-Americanos. Então, isso foi feito, a Câmara foi convocada, ficamos vários dias aqui discutindo, fomos a campo, fomos visitar a área do autódromo, fomos visitar aquela área ali de Vargem Grande, etc. e tal. E depois foi feita a licitação, um consórcio ganha a licitação e depois desiste de assinar, não assina o contrato com o município, não sem antes informar os senhores vereadores, né, que o consórcio ele não tinha recurso próprio, então foi buscar recursos junto a quem? Ao governo federal. Aí foi no BNDES ver se conseguia liberar os recursos. As garantias oferecidas pelo consórcio não foram aceitas pelo banco. Aí a prefeitura, que é o poder concedente, ela entra como garantidor, né, daquele financiamento. Mesmo assim, o banco
não se sentiu seguro em fazer o empréstimo ao consórcio. E chegando ao final, o consórcio desiste. Aí estamos na estaca zero. Hoje, está publicado no Diário da Câmara uma mensagem do Executivo pedindo 300 milhões de autorização pedindo autorização para uma operação de crédito da ordem de 300 milhões de reais. Para quê? Para fazer as obras do autódromo. Então, quer dizer, e isso sem nenhuma conversa, nenhuma explicação, nem para a Câmara e muito menos para a sociedade. Muito menos para a sociedade. Essa questão do autódromo envolveu, inclusive, uma polêmica grande com a Confederação Brasileira de Automobilismo, né, que afirma e reafirma, né, com as modificações feitas ali, as construções que ali estão pensadas em serem realizadas, a prática do automobilismo em nível internacional fica inviabilizada naquele empreendimento que tem como fim, né, o esporte automobilismo. A concessão ali é para automobilismo, a concessão de uso é para a prática do automobilismo. Então nós modificamos, criamos toda uma dificuldade na cidade, fomos lá, deixamos centenas de pessoas sem dormir ali da Vila Autódromo, para nada. E a Prefeitura agora envia à Câmara, manda à Câmara uma mensagem pedindo autorização para um empréstimo e sem discutir a situação pretérita. Eu realmente acho que fica cada vez mais difícil a gente ter uma atuação de colaboração, né, proativa com o município, com o prefeito César Maia, né? Eu estou apresentando, eu espero que a gente tenha condição de convencer a maioria dos vereadores da casa, um projeto de lei complementar revogando aquela lei, já que mudou tudo, né? Agora é dinheiro público, é a prefeitura que vai fazer, que vai se empenhar em construir aquele equipamento, então não tem que ter mudança de uso ali, né? Volta ao que era antes, né? Sei que há movimentações em sentido contrário, né? Até argumento dizendo que a modificação, a revogação tem que ser no plano diretor. Por que esperar o plano diretor? Essa era uma lei excepcional, especial, que foi votada aqui na Câmara com um fim único dos Jogos Pan-Americanos, que se não tivéssemos a necessidade de votar essa lei para viabilizar a construção daqueles equipamentos, não teríamos votado. Não teria necessidade dessa modificação. Então, eu estou apresentando um projeto de lei complementar, revogando aquilo que a Câmara autorizou a partir de uma lei, né, que é a mudança de uso ali naquela região do autódromo. Então, isso, vereador Luiz Carlos Ramos, já finalizando, é um pouco da mostra da relação distorcida, desrespeitosa, que o prefeito César Maia alimenta com a Câmara. Ele alimenta com a Câmara, desconsidera, não leva em consideração, na verdade. O prefeito foi eleito, veio aqui, tomou posse e nunca mais deu as caras aqui na Câmara, nem quando é necessário. Eu acho que é necessário. Seria necessário o prefeito vir aqui para, pelo menos, ouvir dos 50 mandatários de cargos públicos aqui na casa, né, ouvir e dialogar com essas pessoas. Então, eu realmente fico... Falei. O vereador Stepan, inclusive, ficou surpreso, né, com o nível de participação que o governo federal já tem atualmente e de responsabilidade, tendo em vista os Jogos Pan-Americanos. Então, a prefeitura tem que parar de mentir. Aqui são pessoas com responsabilidade, são vereadores, né, corresponsáveis
junto com o senhor César Maia, para com o destino da cidade. Então, aqui não tem criança, e esse papo de vir aqui mentir, enganar os vereadores, tem que ter um ponto final. E eu queria encerrar levantando uma questão que também me preocupa. É o problema da Vila Alice. Mais uma ação equivocada, né? Eu chego à conclusão que é despreparo mesmo, né, da prefeitura em agir na cidade, em atuar na cidade. O prefeito desapropriou a área da Vila Alice. Depois descobriu que ele não tinha dinheiro para pagar a desapropriação. Aí o que o prefeito faz? Ele vai e quer buscar, secretário de Habitação, recursos ao governo federal, junto ao governo federal, para pagar uma desapropriação no município. Isso não existe. Isso não existe. O prefeito está no seu 3º mandato na cidade. Então, como é que ele acha que ele vai fazer um ato de desapropriação e que vai pagar o Estado ou a União? Isso não existe. Né? E não existe, né, programa no governo federal que viabilize esse repasse de recursos. Eu acho que é uma questão grave, é uma questão séria. Né? Houve a decisão da Justiça hoje, dando prazo aos moradores para saírem daquele local. E, mais uma vez, né, a Prefeitura tem que tratar com mais seriedade essas questões da cidade. O que a gente pode fazer, e ontem, inclusive, nós fizemos, eu e o vereador Brizola Neto, foi irmos a Brasília, a fim de saber qual é a disponibilidade de recursos, né, do governo federal, tendo em vista a construção de uma política habitacional para o Brasil e, em particular, para a cidade do Rio de Janeiro. Temos muita informação, inclusive vamos solicitar ao presidente que convoque, através de edital, a reunião da Frente Parlamentar de Habitação, para a gente disponibilizar e democratizar as informações que nós obtivemos. Existe recurso, por exemplo, para a construção de moradia. Existe esse recurso disponível. Por que a Prefeitura não vai buscar esse recurso? Porque não tem projeto, não tem como fazer. Por exemplo, tem o caso da Vila Alice, tem o caso lá da Colônia Juliano Moreira, né, que basta tem o caso ao lado da Cidade de Deus, de uma comunidade muito carente, chamada Rocinha 2, muito carente mesmo, nível assim de carência muito grande, e que pode perfeitamente utilizar dos recursos federais para construir, né, casas com dignidade para essas pessoas. Não faz, vereador Luiz Carlos Ramos, é em função do despreparo, da insensibilidade, né, que anima, que caracteriza essa administração do senhor César Maia. Na verdade, o que se vê em termos de desempenho do prefeito, ele ir para o jornal dizer que vai fazer uma determinada ação na cidade e depois vem desmentido em função da falta de recurso do município do Rio de Janeiro. Por isso eu encareço aí aos 50 vereadores da casa para que a gente pressione o prefeito nesse período em que vamos votar o orçamento, para que ele venha aqui à Câmara. O prefeito tem que vir aqui à Câmara para discutir com os 50 vereadores. Não adianta ele pegar a bancada do PFL, são 14 ou 13, mas que ele não está unificada em torno dessas posições do prefeito. Não adianta ele pegar a bancada do PFL e orientá-los. Vão lá e façam isso, votem isso, porque a bancada do PFL é minoritária aqui nessa casa. E é minoritária principalmente, o governo aqui é minoritário em função da ação, da postura desrespeitosa, autoritária do senhor César Maia. Né? Teria mais coisas aqui a colocar, mas eu vou guardar para um segundo momento. E principalmente esse problema da piscina, lá da Ilha do Governador. A prefeitura desapropriou uma área dentro de uma comunidade para fazer uma piscina, diz que tem político envolvido nessa história, que deu dinheiro para que a piscina saísse, deu dinheiro para quem? Que história é essa? Né? O prefeito que tanto fala em moralidade, estabelecer a ética, aquilo ali é uma vergonha. A Secretaria de Habitação não conseguiu localizar o processo de desapropriação. Eu não sei como é que desapropria uma área dentro de uma favela, porque favela é posse. Você pode indenizar
um determinado proprietário, mas desapropriar, então até isso é nebuloso, até isso causa desconfiança, né, das ações da prefeitura, inclusive do ponto de vista ético, né, da lisura da prefeitura nessa ação. Eu acho que isso nós, vereadores, vamos ter que cobrar e cobrar muito. Se político for lá e deu dinheiro, tem que saber que político é esse. Tem que saber que político é ele. Até porque tem histórias aí de que o político fechou determinada área e lá não entra mais ninguém. Não entrava mais ninguém. Então tem que saber que eu for um cidadão que foi beneficiado nessa história em particular. Em segundo lugar, né, a secretária Solange Amaral, que é a gestora da Secretaria de Habitação, tem que explicar que tipo de negociação foi feita para a construção dessa dita piscina lá na comunidade do Dedê. Não que a comunidade não mereça. Merece piscina, merece campo de futebol, merece posto de saúde, merece uma série de benefícios que o município tem por obrigação oferecer. Mas que existe algo de muito podre embaixo dessa história, por debaixo dessa história, existe. E eu acho que o nosso papel aqui, enquanto vereadores, é exatamente definir as responsabilidades dessa situação, né? A prefeitura, ela tem que trazer luz sobre isso. E se houve envolvimento de alguém, de político, inclusive aqui dessa casa, que foi um período eleitoral, nós temos que saber quem é, para também penalizarmos de acordo com aquilo que estabelece o princípio do decoro parlamentar e da ética parlamentar. Então, é isso que eu tinha a dizer, vereador Luiz Carlos Ramos, e vou fazer, inclusive, um requerimento de informação à prefeitura, a fim de saber, né, nessa história do Dendê, exatamente o que está acontecendo, ou o que aconteceu. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Aberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao prolongamento, passa-se ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará conhecimento das proposições recebidas. Requerimento de autoria do nobre vereador Carlos Eduardo. Requer a mesa na forma regimental, reserva do plenário de Antônio Vilela, no dia 12 de dezembro do corrente ano, das 9 às 14 horas, para a realização de debate público acerca da área de saúde. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Théo Silva. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao pastor Sérgio Gregório Camilo. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Edson Santos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha do mérito Pedro Ernesto a Renato Luiz Campos Aroeira. Senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 994/2002, de autoria do nobre vereador Eliomar Coelho, determina a identificação de motoristas no serviço concedido de ônibus na forma que menciona. Parecer da Comissão de Mérito pela rejeição do veto.
o relator, vereador Edson Santos. Para encaminhar a matéria, falará Sua Excelência o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Sami Jorge, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam a dependência da galeria. Eu encaminho esta matéria, inicialmente fazendo um apelo para que os vereadores leiam o conteúdo do projeto e logo em seguida a justificativa ao veto, porque aí é mais do que suficiente necessário ao convencimento de que realmente esse veto deva ser rejeitado. E eu queria até aproveitar a oportunidade, porque pode ser que, pelo menos, admite-se a hipótese de que queira se aprovar, empurrando de goela abaixo aqui nesta casa, exatamente o projeto de estruturação urbana que trata do ordenamento lá das vargens, Vargem Pequena, Vargem Grande, Camurim e Parque do Recreio. Isso foi aprovado em primeira discussão aqui, por conta de um acordo feito entre o vereador Edson Santos. Eu encontrava em Brasília numa reunião do Conselho Nacional das Cidades e, segunda discussão, voltaria para a segunda discussão e segunda votação após a realização de uma audiência pública. Conversei com o nobre vereador Luiz Guaraná, que é presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, e resolvemos marcar uma audiência pública para o dia 8 de dezembro. E, nesse sentido, eu estou encaminhando à Comissão de Assuntos Urbanos exatamente um ofício que eu passo a ler, porque eu quero que conste dos anais desta casa. É o ofício GVEC número 134/2005, Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2005. Excelentíssimo senhor vereador, me dirigindo ao presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Luiz Guaraná. Por ocasião da convocação extraordinária em janeiro, mantivemos entendimentos com as lideranças de diversos partidos, com vistas à realização de audiência pública, a fim de debatermos pontos relevantes acerca do projeto Lei Complementar número 72/2004, que institui o projeto de estruturação urbana PEU dos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena, Camurim e parte do bairro do Recreio dos Bandeirantes, na 24ª região administrativa, integrante das unidades espaciais de planejamento número 46 e 47 e da outras providências. Decorridos 11 meses em qualquer providência para o cumprimento deste acordo e na tentativa de democratizar o debate, promovendo a oitiva daqueles que são os maiores interessados no projeto em tela, solicito a realização de audiência pública no dia 8 de dezembro de 2005, às 19 horas, na Igreja de São Sebastião, no Largo de Vargem Grande. Sugiro que sejam convidados a participar dessa audiência um representante da Secretaria Municipal de Urbanismo, um representante da Secretaria Municipal de Habitação, um representante do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, ITERJ, e um representante do Movimento de União Popular, MUP. Certo de contar com sua atenção, renovo votos de elevada estima e distinta consideração e coloco-me à sua disposição para contribuir na convocação dos acima citados, caso haja qualquer dificuldade. Atenciosamente, Eliomar Coelho, vereador do PSOL. Isso eu gostaria que constasse nos anais da casa, embora eu já tenha acertado com o nobre vereador Luiz Guaraná da realização dessa audiência nesta data. Então, eu quero exatamente encerrar o meu encaminhamento solicitando que dos meus pares, nobres vereadores e vereadoras desta casa, que vote exatamente pela rejeição deste veto, porque não há nenhum aspecto que justifique exatamente a sua ratificação. Muito obrigado, senhor presidente.
Matéria enunciada está em votação. Os senhores vereadores deverão fazer uso dos postos de votação. Senhores vereadores se encontram em seus gabinetes de trabalho, queiram comparecer ao plenário a fim de exercerem o direito do voto.
presentes e votando 10 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem para dar continuidade aos nossos trabalhos. Presidência, antes de declarar encerrada a presente sessão, hoje à noite comunica que haverá solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto ao Dr. Luiz Márcio Vitor Alves Pereira. Requerimento do vereador João Cabral. Autoria de Sua Excelência, o nobre vereador João Cabral. E às 19 horas, no Salão Nobre, coquetel de confraternização haverá coquetel de confraternização dos senhores vereadores com o corpo consular do Rio de Janeiro. dos senhores vereadores com os membros do Corpo Consular do Rio de Janeiro. Declaro encerrada a presente sessão, convocando sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.